Olá, pessoal, bom dia! Então, exatamente isso que eu vou comentar com vocês hoje. Como falar bom dia, como falar boa tarde, como falar boa noite. É exatamente isso que a gente vai conversar hoje. Então, eu vejo muitas pessoas que me enviam mensagem: Lucas, faz uns vídeos um pouco mais simples, uns vídeos que você dá um pouco mais de tempo para as pessoas aprenderem. Então, tem pessoas que estão num nível mais avançado de inglês, tem pessoas que estão num nível mais básico de inglês. E é completamente normal você estar no nível avançado, você estar num nível básico, isso é completamente natural. E você não tem que estar se comparando com as outras pessoas. Tem gente falando aí, eu vou demorar muitos anos para aprender, eu vou ter que me comportar que nem uma criança do jardim. Mas se você parar para pensar, quem que são os melhores exemplos de aprender alguma coisa? As crianças. As crianças, quando ela cai, ela está aprendendo a caminhar, se ela cai no chão, ela não desiste e diz eu nunca vou aprender a andar. Ela não pensa isso. Ela cai no chão, ela se levanta e tenta de novo. E é isso que você tem que trazer para o inglês. Você tem que aprender a dar um pequeno passo de cada vez. E sempre que cair, levantar e continuar, não desistir. Então, pessoal, esse vídeo foi feito para as pessoas que ainda estão começando os ensinos, os aprendizados do inglês, que estão começando a engatinhar. Então, para você que já sabe esse vídeo, fica tranquilo que vai ser uma forma para você relembrar aquilo que você sabe. Para você que não sabe ainda como se dizer bom dia, boa tarde, boa noite, fica tranquilo também que a gente vai aprender aqui hoje. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui embaixo, então, o que a gente vai falar. Bom dia, boa tarde e boa noite. Vídeo simples para a gente trabalhar o nosso aprendizado. O primeiro, então, que a gente tem, bom dia. Quando você encontra alguém na rua, é de manhã cedo, você vai dizer, então, good morning. Good morning significa bom dia. Good morning. Good morning. Good morning. Então você vai falar, por exemplo, Good morning, Lucas. Good morning, Lucas. Bom dia, Lucas. Good morning, Lucas. Bom dia, Lucas. O que mais que vocês podem falar? Good morning, my son. Bom dia, meu filho. Good morning, my son. Good morning, my son. My son, então, meu filho. Good morning, my son. Good morning, my brother. Good morning, my brother. O que significa? Bom dia, meu irmão. Good morning, my brother. Então, aqui vocês só vão colocar o complemento. Bom dia, Lucas. Bom dia, Joana. Bom dia, Maria. Good morning e o nome da pessoa. Good morning, my son. Bom dia, meu filho. Então, aqui, my son significa meu filho. Vou deixar em minúsculo. Meu filho. Good morning, my brother. Good morning, my brother. Então, my brother significa meu irmão. Se eu falasse então, good morning, my sister. Vamos colocar aqui. Puxar um pouco para baixo para vocês conseguirem ver. Good morning, my sister. My sister significa minha irmã. Good morning, my sister. Good morning, my sister. Então, vamos ver mais um aqui. Deixa eu pensar. Boa tarde. Então, vamos para o boa tarde, seguindo os mesmos, a mesma sequência. Boa tarde é good, que é boa. Afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Boa tarde. Vou até colocar aqui, então. Boa tarde. Good afternoon. Boa tarde. Deixa eu puxar aqui. Boa tarde.
evening. Good evening. Opa, desculpa, pessoal. Boa tarde. Good afternoon. Então, vocês vão seguir a mesma lógica. Boa tarde, meu filho. Boa tarde, minha filha. Como é que a gente vai fazer, então? Good afternoon. Então, good afternoon. Boa tarde. Good afternoon. Boa tarde. My sister. Então, my sister, lembram que é minha irmã. Good afternoon, my sister. Bom dia, boa tarde, minha irmã. Good. Deixa eu tirar do negrito. Good afternoon. Então, vocês vão falar afternoon. Afternoon. Good afternoon, my brother. Good afternoon, my sister. Boa tarde. Boa tarde, minha irmã. Good afternoon, my brother. My brother é meu irmão. Good afternoon, my brother. Boa tarde. Deixa eu tirar do negrito. Boa tarde, meu irmão. Legal, então a gente já sabe bom dia, boa tarde. E existe uma outra questãozinha aqui que no inglês eles falam e a gente não utiliza, que é quando é de tardezinha, ou seja, final da tarde. Então, quando está anoitecendo, quando está ficando noite, ou quando começa a noite, final do dia, eu vou deixar aqui, final do dia. Como é que a gente utiliza isso aqui? O final do dia, o final o início da noite. Eles vão falar, então, good evening. Good evening. Good evening é o final do dia. Final do dia, good evening. Então, a gente vai seguir o mesmo esquema. Good evening, my sister. Minha irmã, então. Good evening, my sister. Boa tarde, mas no caso, quando for o final do dia, certo? Boa tarde, ou boa noite, minha irmã. Lembrando que é sempre o final do dia. Minha irmã. Então, good evening. Good evening. My brother. Meu irmão, então. Boa tarde ou boa noitezinha pro irmão. Boa tarde. Ou início de noite, certo? Noite, meu irmão. E quando que você utiliza o good evening? Então, quando é de noite, você vai utilizar o good evening quando é o início da noite, quando você encontra a pessoa. E quando você se despede, você vai utilizar este segundo, que é o boa noite mesmo, para dormir, que é o good night. Good night significa boa noite. Então, vamos lá. Good night, boa noite. Se eu falar, então, good night, my son. Boa noite, meu filho. Good night, my daughter. O que é Dora? Dora. A gente fala Dora. Se escreve Daugter, mas a gente vai falar Dora. Como se tivesse este som aqui, ó. Dora. Dota. Ele tem um som ou de R ou de T. Você pode escolher o R ou o T. Eu falo Dora, mas tem gente que fala Dota. Mas vamos aceitar o Dota porque é mais utilizado nos Estados Unidos. O Dora é mais na Austrália, onde eu aprendi o inglês. Então, good night, my daughter. Good night, my daughter. Então, vamos lá. Boa noite, minha filha. Então, o que a gente viu hoje aqui? My daughter. Daughter é filha. Son é filho. Então, a gente aprendeu algumas palavras juntos, certo? A gente aprendeu, vamos colocar aqui embaixo. My son, que é meu filho. My daughter, que significa filha. Opa, teve algum errinho aqui? Daughter. Eu coloquei um T aqui e eu acabei aqui. Então, daughter. My daughter, que é minha filha. A gente aprendeu my brother. My brother é meu irmão. E a gente aprendeu também
my sister. My sister é minha irmã. Então, a gente aprendeu esses aqui. Meu filho, minha filha. Meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã. E deixa eu ver. Vamos prosseguir, então. O good morning. Good morning, que significa bom dia. Good afternoon. Boa tarde. Good evening. O final da tarde, então. Final da tarde. Final da tarde ou início da noite. Então, início da noite. E o good night, para quando a pessoa vai dormir mesmo, que é o boa noite. Então, recapitulando, pessoal. Good night. Boa noite. Good evening. A gente vai utilizar o good evening para o final da tarde ou o início da noite, quando você encontra as pessoas no fim do dia, saindo do trabalho, indo para a padaria pegar um pão quentinho para de noite. E o good night vocês vão utilizar para quando vocês estiverem se despedindo da pessoa. Por exemplo, a minha filha está indo dormir. Good night, porque ela está indo deitar, então eu não vou mais ver ela, estou me despedindo. Good night. Good evening é quando você encontra no início da noite, no finalzinho da tarde, para dar um oi para a pessoa. Digamos, é um oi na hora do começo da conversa. E o good night é para despedida. Essa é a diferença entre um e o outro. Good afternoon. O que é o good afternoon? Good afternoon a gente vai utilizar para o final, para a tarde. Então, a tarde inteira a gente utiliza o good afternoon. Good morning. Good morning é o bom dia. Good morning. Bom dia. Good morning. Então, vocês podem colocar todos esses bom dia, boa tarde, boa noite, junto com as palavras que a gente viu hoje, que seria o quê? Seria o meu filho, my son. Minha filha, my daughter. My daughter, minha filha. My brother, meu irmão. My sister, minha irmã. Então, vocês podem colocar qualquer complemento desses aqui junto com o bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, meu filho. Bom dia, minha filha. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. E por aí vai. Certo, pessoal? Então, um abraço e até o próximo vídeo.